Para gravar. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Meu nome é Elber, sou professor do WM Concurso, mestre em Direitos Alimentais. Nós vamos dar continuidade agora para a prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, tá joia? Lembrando que nós estamos trabalhando aí o REMP, né? E dentro do REMP tem o REDIPRE, que é o Regulamento Disciplinar Prisional, né? Importante esse ponto aí, essa disciplina para a sua prova. E nós finalizamos, né, no bloco anterior, destacando o último artigo, né, do 639, que a partir de agora vamos trabalhar as faltas disciplinares, tá joia? Então, nesse bloco, né, nós vamos dar início às faltas disciplinares a partir, então, do artigo 639 do REMP, né, do REDIPRE, que foi incorporado no REMP, tá joia? Mas vamos lá. Então, o que estabelece, então, a partir do 639 aí, do REMP? Fala que as faltas disciplinares, segundo a sua natureza, ou seja, conforme a sua conduta, né, praticado pelo agente, né, o condenado, né, aquele que está dentro do sistema prisional, ele cometer, classificando-se em leve, médias e graves. Olha que interessante. Então, o REMP, dentro do REMP, nós temos o REDIPRE, que trouxe, nós vamos ver as faltas disciplinares, conforme, né, a conduta do agente, leve, média e grave. Só lembrando que na LEP, na Lei 7210 de 1984, lá no seu artigo 49, estabelece que as faltas vão ser classificadas em leves, médias e graves. E a legislação local especificará as leves e médias, e bem como as suas respectivas sanções. Então, a LEP, ela trouxe as transgressões graves, as faltas disciplinares graves. E veio o REDIPRE, né, o REMP, trazendo as faltas leves, médias e graves. Lembrando que as graves aqui do REMP, né, estão em consonância, né, estão em respeito à LEP. E lembrando que a 11.404 de 94, que é as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, está também em consonância com tanto a LEP quanto o REMP. E a norma do Estado de Minas, a 11.404, não trouxe as faltas disciplinares, né? Então, quem trouxe a LEP, as transgressões, as faltas graves, e o REMP, né, no seu REDIPRE, as faltas tanto graves como as médias e leves. Tá joia? Então, nós vamos trabalhar hoje isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, vamos trabalhar agora a particularidade de cada faltas, né? Leves, médias e graves. Olha lá, a partir do 640, delimita que são consideradas as faltas disciplinares o quê, pessoal? Leves, as seguintes. Então, são as faltas leves, né? Ou seja, a conduta, a natureza, né? Ela é, via de regra, mais tranquila em relação às demais, né? As condutas dos presos. Vamos lá. Primeiro, utilizar bem material, ferramenta ou utensílio da unidade prisional sem a devida autorização, né? Interessante, muito bem, nós destacamos que lá no sistema prisional, o preso, ele vai ter direito ele vai ter acesso a materiais, ferramentas, inclusive lá, para o trabalho, para o estudo, né? Mas só que se ele estiver utilizando esses materiais, ferramentas, sem autorização, configura a falta leve. Agora, se ele estiver utilizando, por exemplo, esse material, que pode ser utilizado como para ofender, por exemplo, uma ferramenta, né? Para ofender a integridade de outrem, aí, né, é outra falta, por exemplo, falta grave, né? Instrumento que possa ferir a integridade de outra, né? Não é falta grave. Mas aí tem onde que você tem que ficar atento. Só utilizando material, falta leve. Agora, se eu estou utilizando ali instrumentos, por exemplo, uma ferramenta que possa ofender a integridade, né, de outro, aí é falta grave. Então, nós temos que fazer a separação do joio e do trigo na hora que eles trouxerem a questão. Tá joia? 2. Transitar pelas dependências da unidade prisional, desobedecendo as normas, né? Olha aí. Então, se eu estou transitando violando, por exemplo, certo horário, né, delimitado, configura transgressão leve. 3. Retirar a atenção dos outros presos, olha aí, pessoal, de maneira proposital durante o estudo. O que é maneira
proposital? É de maneira dolosa, de maneira o quê? Intencional, né? É de maneira intencional. É isso? Então, de maneira intencional. O Fábio chegou aí. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Né? Ou seja, de maneira o quê? Intencional. Beleza? Agora, cuidado, que lá na prova eles falam assim, ó, retirar a intenção dos outros presos sem a intenção, né? Sem a intenção de retirá-la, né? Ou seja, aí eu desqualifico a falta disciplinar. Então, aqui é o que? De maneira proposital, ou seja, eu tenho o dolo, eu tenho aqui a intenção do agente, eu tenho o ânimo necande, né? A vontade, né? Durante o estudo ou quaisquer outras atividades. Então, ou seja, ele está querendo atrapalhar mesmo aquela atividade daquele outro preso. Tá joia? Falta leve. Descuidar da higiene pessoal. O preso não quer tomar banho, ele não quer fazer a sua asepsia, né? Ele não quer fazer a sua higiene, né? Garantir essa salubridade, né? Pessoal. Então, ele não quer escovar dente, né? Ou seja, ele está totalmente descuidado. Então, é falta leve, né? Lembrando que se ele descuida da higiene, né? Da garantida da higienização da cela, do alojamento, não ver, é falta média. Nós vamos ver daqui a pouco. 5. Estar indevidamente trajado. Por exemplo, lá, está com o uniforme errado, está com o uniforme amassado, totalmente em desconformidade com aquilo que determina a norma, né? Então, é falta leve. Lembrando que é falta média se ele deixa de usar o uniforme. Olha só, ele está usando o uniforme, mas está indevidamente trajado. Agora, se ele deixar, né, ou seja, ele não está utilizando, é falta média. Então, isso aí tem que ficar atento. 6. Estender, lavar ou secar roupa em local não permitido. Né? Tem um local certo para essa conduta, esse comportamento. E se ele faz em local inapropriado, né, configura falta leve. Olha aí, na reincidência em 3 ou mais faltas leves, o Conselho Disciplinar apreciará e julgará a possibilidade de aplicação de 1 a 10 dias de isolamento. Olha aí, pessoal. Então, no caso, se ele cometer, lembrando a reincidência, né? E quando eu falo reincidente, ele já transitou em julgado em âmbito administrativo, né? No meio do processo administrativo. Ele pode ter aplicado lá de 1 a 10 dias do isolamento. Olha que interessante. Então, olha lá. Lembrando que o artigo 659 delimita aqui, olha lá, o isolamento, a suspensão e restrição de direitos não pode ser a 30 dias, ressalvada a questão do RDD, né? A questão lá do regime disciplinar diferenciado. Então, aqui, ó, olha que interessante. Pode ser aplicado, então, cometeu falta leve, 3 ou mais faltas leves, pode ser aplicado isolamento de 1 a 10 dias de isolamento. Bacana? Show de bola, hein? Grave isso aí. Vamos lá, faltas médias. Professor, vamos trabalhar agora as faltas médias. Primeiro, para mim, é um dos mais importantes. Olha aí, ó. Praticar o ato constitutivo de crime culposo ou contravenção penal. Olha aí, meus irmãos. Crime culposo. Professor, lá no Código Penal estabelece que o crime culposo é aquele cujo cidadão ele realiza o ato por negligência, imperícia ou imprudência. Ele não tem o elemento subjetivo, o ânimo decante, dolosa, ou assume o risco de produzir efeito, né? Ele não tem a intenção, mas ele é negligente, ele é imperito e ele é imprudente. Ou uma contravenção penal. Nós temos uma lei de contravenções penais bem antiga, né? Que fala que será punido pelo ato de uma contravenção cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, né? Então, nós temos aí a lei de contravenções penais. Por exemplo, ele está portando uma arma branca, é uma contravenção penal e não um crime delimitado, tanto pelo Código Penal ou lei penal extravagante. Tá joia? Vamos lá. São consideradas faltas penais graves. Nós vamos ver aí as seguintes. Praticar ato constitutivo como crime doloso. Olha aí. Então, se ele comete um crime doloso, é falta grave. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, o crime culposo ou contravenção penal, né? No caso, falta média. Gente, só fazer um adendo aqui. Eu acabei de citar um exemplo de contravenção penal. O porte é uma branca, né? Mas lembrando que essa arma branca, no caso, ela tem a sua potencialidade de ferir a integridade alheia.
Então, se há a situação de ferir a integridade alheia, mesmo que seja com contravenção penal, é um instrumento que possa ofender a integridade do outro. Então, vai lá para a transgressão grave, né? O princípio de especialidade. Então, vai lá para a transgressão grave. Aqui, por exemplo, aqui, rixa, né? Ou outro tipo de contravenção. Mas dentro do princípio de especialidade, se ele está portando uma arma branca, que é uma contravenção, que possa ferir integridade alheia, tem a natureza grave, né? É um princípio de especialidade aí, né? No caso interno, tá joia? Então, aqui, ó, contravenção penal, crime culposo, falta média. Falta grave, crime doloso. Aquele crime intencional. 2. Descumprir as normas do seu jornal e as normas internas, olha aí, devidamente homologadas pela Subsecretaria de Administração Prisional, desde que tenha sido dado prévio conhecimento ao preso. Lembrando que uma das competências do policial penal é dar conhecimento aos presos no ingresso da atividade do sistema prisional dos seus direitos e deveres. É competência do policial penal fazer isso, né? Uma de suas competências. Dar conhecimento ao preso dos seus direitos e deveres no ingresso do preso à unidade prisional. 3. Média. Impedir, retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente qualquer procedimento. Interessante aqui, pessoal, nós temos um caráter lato, um caráter genérico, abstrato, né? Aqui pode ser qualquer, né? Abrange muitas atividades do preso. Isso é muito ruim quando coloca, né, esses preceitos assim, porque tem que ser limitado na prática, né? O que é para o preso a impedir, ele retardou fazer de maneira lenta, ou deixou de praticar, ou seja, não fez, né, de maneira indevida qualquer procedimento, né? Então, isso aqui está muito genérico, muito abstrato. É importante destacar que, geralmente, as normas elas são feitas de maneira bem específica, delimitando certas condutas. Aqui está muito aberto, né? Está muito genérico, você não consegue delimitar, de fato, aquilo que a norma ela quer estabelecer certas condutas, né? Certos comportamentos. Então, está de maneira muito genérica. 4. Olha aí, pessoal, esse é importante demais aí para a prova, hein? Receber, confeccionar, portar, principalmente portar, né? Você esteja consigo, né? Ir e vir, né? Ter ou concorrer para que haja em qualquer local da unidade objetos ou instrumentos que possam lá, embora inofensivos, são objetos inofensivos, mas que eles se assemelham em aparência a objetos ou instrumentos que possam ofender a integridade de outro ou tentar contra a segurança da unidade prisional. Ou seja, aqui, gente, não é um instrumento que vai ofender, é aquele objetos que se assemelham, né? Eles são inofensivos, mas eles se assemelham a objetos, instrumentos que podem ferir a integridade alheia. Por exemplo, eles queriam lá, por exemplo, uma arma de madeira que se assemelha lá, né? Passa lá toda a fita preta, né? É semelhante a uma arma de fogo. E certa atividade aí pode confundir aquele objeto que a gente pega na rua, às vezes, aí, né, o cara põe a mão na cintura e tem um objeto semelhante a uma arma de fogo. Quando vai ver, né, um objeto de madeira que se assemelha a ser uma arma de fogo, né? Ou uma arma de brinquedo, por exemplo, né, que se assemelha a um instrumento que possa ofender a integridade alheia. Então, aqui eu tenho um objeto inofensivo, mas só se assemelha em aparência a objetos que possam ferir a integridade alheia. Agora, se eu tenho, de fato, objetos ofensivos à integridade física de outro, aí não. Aí é o quê? É falta grave, né? É o que nós falamos, a questão de uma arma branca, do punhal, do canivete, do gilete, são instrumentos que possam ferir a integridade, possam ali, ofender a incolumidade do cidadão. Né? Olha aí, pessoal. Utilizar meios escusos para envio de correspondência. Sabemos que a correspondência, tanto física, né? No caso física, ela é permissível na unidade prisional. No entanto, ela pode ser fiscalizada por força do REMP, né? Por força da LEP, e a 11.404 ela pode ser fiscalizada. Lembrando que a nossa Constituição, nós já falamos por diversas vezes, ela não tem a exceção da inviolabilidade do direito à correspondência. Ou seja, no preceito constitucional absoluto, não traz a excepcionalidade da correspondência. No artigo 5º estabelece
a excepcionalidade do direito às comunicações telefônicas, é isso? Por ordem do juiz, para fim de investigação criminal e instrução processual penal. Agora, aqui, ó, a transgressão média, utilizar meios escuros. Professor, o que é o meio escuro? É o meio legal, ilegítimo, antijurídico, que viola o ordenamento jurídico, né? De maneira sorrateira, ou seja, mas não de maneira legal. Então, configura transgressão média. Joia? Manter comunicação proibida quando no cumprimento de sanção disciplinar. Olha que interessante. Nós temos aí, por exemplo, o isolamento até 30 dias. Nós temos aí o RDD de até 2 anos, o RDD punitivo, né? E o RDD cautelar, aquela situação de alto risco, que pode ser renovado anualmente, a cada período de um ano. E se ele mantiver, né, uma comunicação de maneira proibida com os demais presos, por exemplo, é falta média. Agora, se ele mantiver a comunicação proibida com outros presos por meio de aparelho eletrônico, rádio ou similar, aí é transgressão grave. Olha aí, pessoal. Então, se essa comunicação ela for lá intramuros, né? Ou seja, dentro do estabelecimento prisional, quando ele estiver cumprindo uma sanção disciplinar, por exemplo, isolamento de até 30 dias, o RDD nós acabamos de falar, né? Aí é falta média. Agora, se ele está com o aparelho telefônico, rádio similar, vamos rechaçar a transgressão média e vamos para a transgressão grave. Afasta-se a transgressão média e ele é tipificado, conforme a natureza, em transgressão grave. Beleza? Então, a comunicação interna. Ele está se comunicando internamente, no cumprimento de uma sanção, ou isolamento, ou RDD, falta média. Agora, se ele está comunicando com o ambiente externo, ou até mesmo com outros presos, mas com o quê? Com o aparelho eletrônico rádio similar, afasta-se a transgressão média e aplica-se a transgressão, a falta disciplinar grave, né? E não vamos deixar de falar, lógico, é importante, né? Eu sempre tenho falado isso nas aulas, a questão da prevaricação imprópria, né? Do 319A do Código Penal, que aqui, ó, responsabiliza quem? Tanto o diretor da penitenciária quanto o policial penal, que é o agente público envolvido na garantia da segurança, né, do estabelecimento penal, né, interno, e aquele estabelecimento, inclusive, nas muralhas, nos muros, né, do estabelecimento penal. Cabe ao policial penal fazer. Então, a prevaricação imprópria é o quê? Quando esse diretor ou o policial penal, ele deixa de cumprir seu dever de que ela de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com ambientes externos. Lembrando que aqui nós temos o GCRIM, né? Detenção em 3 meses a 1 ano, juizado especial criminal, cuja pena máxima se expirou há 2 anos, né? Então, aqui, de deixar tanto o diretor quanto o agente público, né? O agente público, nós sabemos muito bem que aqui vocês, né? Futuros policiais penais. Então, no caso, aquele agente da lei, que ele deixa de vedar a entrada desse aparelho eletrônico, ele vai responder pelo crime de prevaricação imprópria do 319A do Código Penal. Bacana, gente? Show de bola, né? 7. Fabricar, aportar, possuir, ingerir ou fornecer. Olha aí, meu irmão. Bebida alcoólica ou qualquer tipo de substância entorpecente que não configure drogas ilícitas. Pessoal, a gente sabe muito bem que, via de regras, que não é droga ilícita no ordenamento é o quê? É álcool e tabaco, o cigarro. Então, se ele tá fabricando cigarro ou álcool, portando, possuindo, né, ingerindo ou fornecendo, né, tanto bebida alcoólica quanto cigarro, configura falta média, né, falta média. O que não aqui é falta ilícita. Lógico que se for falta ilícita, se fosse drogas ilícitas, aí vai responder grave, né, crime doloso, né, inclusive aí tráfico de drogas, né, artigo 33, 11.353, né, aí é crime doloso, falta grave, né. 7. 8. Utilizar medicamento não prescrito ou quando prescrito de forma indevida, né? Lembrando que alguém vai prescrever para ele, né? Então, ele está utilizando medicamento que não foi previsto, não foi prescrito por médico, né, pela pessoa responsável, né, na questão da saúde, não foi prescrito. Ou, se foi prescrito pelo médico, ele está utilizando de maneira indevida, que ele pode trazer transtorno para ele, né?
algum tipo aí de situação maléfica àquele preso. Então, eu não estou utilizando de maneira correta a transação média. Lembrando, gente, eu gosto de fazer um adendo, né, nas demais leis que a gente está estudando, que lá na lei de drogas, né, aquele médico, né, que prescreve ou ministra droga de maneira dolosa é tráfico de drogas. Eu gosto sempre de fazer esse adendo, né, para a gente relembrar, né? Então, aquele médico que prescreve e ministra drogas de maneira dolosa, ou seja, intencional, é crime de tráfico de drogas. Agora, se o médico ele prescreve ou ministra drogas, né, ou de maneira excessiva, né, aí ele vai responder para o artigo 38, né, da Lei 11.343, 2006, Lei de Drogas, Lei de Tóxicos, ou seja, importante nós destacarmos esses pontos aí para a sua prova. Então, tanto a previsão do REMP, quanto a previsão na Lei de Entorpecentes, seu artigo 33, no artigo 38, aquele médico que prescreve e ministra drogas. Se ele o faz de maneira dolosa, responde pelo 33. Se ele o faz de maneira culposa ou excessiva, responde pelo 38 da Lei de Drogas. Bacana? Só para a gente relembrar. 9. Ter consigo, guardar ou entregar qualquer quantia em dinheiro, né? É falta média. Tá? Comercializar dentro da unidade zonal qualquer tipo de material ou objeto. Então, gente, o comércio, né, é proibido dentro do sistema prisional. 11. Entregar ou receber objetos de qualquer natureza sem a devida autorização. Olha aí. Então, toda vez que ele vai receber ou entregar objeto, tem que ter autorização da unidade prisional. Tem que ter. Então, aí é falta média. Trocar, entrar ou permanecer em outra cela sem autorização. Pessoal, olha que interessante. Então, olha lá. Ele trocou a cela, outro preso. Ele entrou. Ou ele está lá dentro, ele está permanecendo em outra cela sem autorização, falta média. Olha aí, pessoal. 13. Simular doença ou estado de precariedade física para obter algum tipo de vantagem. Olha aí. O que ele está fazendo? Ele está simulando uma doença, né? Aí está simulando que está passando bem, né? Para receber algum tipo de vantagem, por exemplo, o tipo de refeição diferenciada, né? Um certo descanso. Às vezes ele fica lá restrito à questão do trabalho, como se ele estivesse afastado, por exemplo, como se fosse uma licença médica, né? Ou seja, algum tipo de vantagem ele quer receber. Trabalha, não vai estudar, vai ficar recolhido, algum tipo de vantagem ele vai receber. Então, é falta média. Reter ou permitir a permanência de visita além do horário fixado. Olha aí, pessoal. Está retendo, ou seja, né, não está deixando ele, por exemplo, a pessoa sair, ou permitir, né, a permanência de visita, ou seja, além do horário fixado. Então, assim, tem a regra que tem que ser cumprida. Nós vamos ver aqui, por exemplo, lá, ó, tá também no REMP, no artigo 515, 516 e 542 lá do REMP, a questão da visita social e a visita íntima, né? Por exemplo, aí nós temos a visitação por força normativa de 8 até 17, né? Da visita social, pode ser restringida lá até as 16, né? Conforme a direção do estabelecimento zonal, que pode acontecer essa visita semanal ou quinzenal, a critério da unidade prisional. Né? Pode ocorrer também no sábado, domingo, né, dia de semana, e no final de semana, desde que sejam justificados, limitando a entrada de 2 adultos, né? No caso, a visita social. E no caso, a visita íntima, pode ser também, via de regra, na verdade, ela ocorrerá em dias úteis, né? E também pode acontecer no final de semana, desde que haja devidamente a justificativa. De 18 às 6 horas da manhã, a visita íntima. Bacana? Então, só para a gente aumentar um pouco o nosso conhecimento. Então, se o preso ele reter ou permitir a essa visita, né, a permanência dessa visita além do horário, ele responde por falta médica. Então, se ele violar esse 515, o 516 e o 542, ele responde por falta médica. Bacana? 15. Descuidar da higiene das dependências da unidade prisional ou jogar no pátio, né, lá, ou no corredor, ou na cela, ou no alojamento, objetos ou substâncias de qualquer natureza. Né? Ou seja, ele é totalmente descuidado.
Lembrando que no caso em tela, se ele descuidar da sua própria higiene, né, questão da sua asepsia, né, é falta leve. Mas se ele descuida lá, né, das dependências na cela, do corredor, do pátio, e jogar, né, qualquer tipo de objeto, é falta média. Então, o que eles podem fazer na sua prova? Eles podem o quê? Eles podem inverter, né? Eles podem inverter essas particularidades. Então, no caso, se ele descuidou, né, das dependências, falta média. Se ele descuidou da sua própria higiene, ou seja, um caráter, né, in persona, personalíssimo, pessoal, é falta leve. Bacana? Então, fiquem atentos aí na prova, você pode trocar isso aí. Vamos lá. Descumprir em regime semiaberto, bem como no benefício do trabalho externo e saída temporária, as condições prescritas e as normas impostas. Olha aí, pessoal. Então, descumpriu regras do semiaberto, da saída temporária, do trabalho externo, é falta média. É falta média. Nós vamos ver que se ele descumprir regras do aberto, aonde o juiz da execução espera-se dele uma conduta, né, de maior ressocialização, para que não volte mais a delinquir, que ele realinhe a sua conduta criminosa ou transgressional, né, no caso em âmbito interno, é falta grave. Então, se ele descumpriu regras do aberto, é falta grave. Agora, se ele descumpriu regras do semiaberto, do questão do benefício do trabalho externo, que é dado a ele, né? E a saída temporária, né? Nós trabalhamos muito bem a saída temporária, que é dada a ele lá 5 vezes ao ano, até 7 dias, um total de 35 dias, que não tem vigilância, que é autorizado pelo juiz, né? Para ele visitar a família, fazer curso e atividades de ressocialização, que é a saída temporária. Então, se eles cumprir essas particularidades, também é falta média. Tá joia? Então, lá, descumpriu regras do aberto, falta grave. Então, o que eles podem fazer na hora da prova, meu irmão? Eles podem trocar isso na hora da tua prova. Então, tem que ler, tem que fazer a bateria de exercício que está lá na pasta de vocês. Vamos treinar isso aí. Nós temos que treinar, nós temos que decorar isso aí. Professor, eu entendi toda a sua explicação, está muito bem clara, muito bem concisa, está precisa, né? Agora, como é que eu faço? Decora. Como é que eu decoro? Fazendo exercício, né? Lendo várias vezes. Por isso que eu brinco lá, tem que ler 30 vezes ao dia, ao nascer o pôr do sol, da aurora, ao crepúsculo, é isso aí, né? Tem que decorar mesmo, entendeu? Agora decora. Concurso é isso, gente, é memorização, é aprendizado e memorização. Vamos lá. 17. Desobedecer a prescrição médica, olha lá, ou recusar a tratamento necessário quando houver risco de morte, perigo ou contágio, né? Nós falamos, né, que se ele lá ele não utiliza o medicamento ou faz de maneira indevida, transação médica. Da mesma forma, se ele desobedeceu o quê? A prescrição médica, né, que foi delimitado pelo médico, ou ele tem que fazer um tratamento, ele se recusou, quando houver lá risco de morte, perigo, contágio. Agora, desde que não constitua o quê, pessoal? Crime doloso. Né? Nós temos aqueles crimes relacionados ao contágio de maneira dolosa, né? Por exemplo, lá que faz, por exemplo, contágio de doenças lá transmissíveis. Aí que ele pode, se ele tivesse a intenção de praticar, então aí ele vai responder por crime doloso e vai responder por transgressão grave. Naquela ideia de contaminar os demais, né, as pessoas do lado do sistema prisional, até mesmo os policiais, os agentes da lei que estão envolvidos. Beleza? Então, se não tiver crime doloso, responde por média. Agora, se houver, né, a constituição de um crime doloso, por exemplo, para gerar contágio, além do crime que ele vai responder, transgressão, né, grave, né? Beleza? Olha lá, deixar de usar uniforme. Então, ele não está usando uniforme, ele tem que usar uniforme. É um dever dele usar uniforme. É falta média. Agora, se ele estiver usando uniforme, por exemplo, de maneira indevida, ou seja, ele está trajando de maneira indevida o uniforme, é o quê? É falta leve. Bacana? Gente, esse 19 ele pode cair na sua prova, porque ele pode confundir muito. Porque a única particularidade no que tange a monitoração eletrônica é a falta média. É falta média. Nos dá uma ideia que se houver a reprovabilidade da sua conduta no que tange acerca de monitoração eletrônica, me leva à ideia de ser uma falta grave.
Me leva a ideia. Mas não. Mas o redíplo que foi incorporado no REMPRE, ele não trouxe essa certa situação, essa natureza como grave, e sim como média. Então, eu creio que eles podem vir te cobrando, no caso de monitoramento eletrônico, o descumprimento das instruções contidas no documento de acolhida no ato, né, da admissão. Creio eu que eles devem colocar tal conduta como transgressão grave, né? Mas não, é uma falta média e não uma falta grave. Então, fiquem atentos aí, pessoal, né? Vamos tomar esse cuidado aí. Creio eu que eles podem vir colocando isso aqui uma questão. Eu acho que vai vir cobrando, falando que, no caso de descumprimento, né, das instruções da monitoramento eletrônico, da monitoração eletrônica, seja grave, mas não. É falta média, monitoramento eletrônico. E o seu descumprimento daquilo que foi dado como determinação é descumprimento, é falta média. Nós temos que deixar isso muito claro para a sua prova. Beleza? Vamos lá. Agora vamos trabalhar as faltas graves. Professor, qual que é mais importante? Essa aqui, né? Nós temos duas grandes importâncias, que é essa aqui, e aquela está no artigo 9A da LEP, a questão lá do DNA. Nós chamamos de ácido desribonucleico, o seu descumprimento da realização do perfil genético. É importante não destacar. Então, vamos lá. Então, praticar ato constitutivo de crime doloso. Professor, o que é o crime doloso? É aquele intencional ou assume o risco de produzir os efeitos. Está lá no Código Penal. Né? Então, ele comete lá, por exemplo, um homicídio, ele comete lá uma lesão corporal grave, gravíssima, contra outro preso, né? Põe fogo lá na cela para justamente ferir a integridade alheia. Isso é crime doloso, é aquele crime intencional, né, que ele tem intenção de praticá-lo, né? Grave. Agora, só relembrar, se ele comete o crime culposo, que é negligência, imperícia ou imprudência, ou a contravenção penal, cuja pena não máxima não seja superior a 2 anos. São os pequenos crimes, né? De prisão simples ou multa, contravenções penais. É disciplinar, é falta disciplinar média. Beleza? Olha lá, pessoal. Incitar movimento de subversão da ordem ou da disciplina ou dele participar. Então, eu tenho aqui um incitamento, ou seja, ele está provocando, ele está lá instigando, né, as pessoas, né, a subverter a ordem, a praticar o motim, a praticar lá, por exemplo, a rebelião. Né? Então, ele está incitando essa subversão da ordem. Eles querem tomar um estabelecimento. Ou ele está participando. Às vezes, ele não está incitando, né? Ele está lá sendo líder, né, do movimento, mas ele está junto, ele está lá, ele está sendo participativo, ele está no meio. Se ele estiver no meio, ele está participando, né, configura transgressão grave. Bacana? Fugir. Olha aí, alguns aí dizem, né, alguns doutrinadores completam o direito de fuga. Né? Essa é uma doutrina aí minoritária. Fugir é transgressão e ainda, dependendo da situação, pode configurar o crime do 352. Se essa evasão, né, desse preso usar de violência contra a pessoa, por exemplo, contra o policial penal, configura, inclusive, crime do Código Penal. Então, não é direito do preso, né? É uma falta grave, fugir, né? E lembrando que nós falamos que a pena de tentar ou de consumar é a mesma prevista no regulamento, conforme a lei. Então, se aquele que consumou ou tentou, vamos lembrar que a pena, né, é a mesma, a punibilidade é a mesma, diferente da do Código Penal. O crime consumado é diferente do tentado. O tentado, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se consuma o ato. Então, eu tenho ali a redução de 1 a 2 terços da punibilidade, da pena. Aqui, no que tange as questões disciplinares, tanto previsto na Lei 72/10 de 84, que é a Lei de Execução Penal, na 11.404, 94, que é as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, e o REMP, se ele fugiu ou tentou fugir, por exemplo, é a mesma pena aplicada. A mesma pena aplicada. Tá? E ainda configura o crime se essa evasão, né, se essa fuga, utilizou-se lá de violência ou contra a pessoa, ainda configura crime, né?
crime ainda previsto no Código Penal. Ok? Legal, né? É importante nós destacarmos isso aí. Olha aí, pessoal. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Olha aí, pessoal, aqui, ó, instrumento capaz de ofender a integridade do outro. Então é o quê? É falta grave. É falta grave. Agora, se eu tenho instrumentos, embora inofensivos, que se assemelham-se àqueles instrumentos que possam ofender a integridade, aí é falta o quê? É falta média. É falta média. Mas se de fato aquele instrumento ele pode ofender a incolumidade, a integridade de outro física, aí é falta grave. Aí é falta grave. Lembrando que aqui é uma natureza formal. Ele não precisa gerar a lesividade alheia. Né? A questão lá, se houver a lesividade, chamamos de mero exaurimento, efeito naturalístico. Aí ele vai responder pela falta e ainda pelo crime que ele praticou. Então aqui ele só está o quê? Ele está só, né? Ele está na sua posse. A natureza formal. Ele não está praticando ali, né, uma conduta concreta. Aqui não é uma conduta abstrata. Só do fato de ele estar possuindo, né, já é a natureza grave. Tá joia? Agora, se ele estiver possuindo e ferir de fato a integridade alheia, aí não, ele está cometendo crime doloso e vai responder por transgressão, inclusive grave, né? E ainda pelo crime ora praticado, se é no caso lesão corporal ou tentativa de homicídio, no caso em tela. É isso? Provocar acidente de trabalho. Gente, quando a gente provoca uma coisa, aquela ideia de intenção. O agente tem intenção de praticar. Então, se ele provoca, ele tem intenção, ele não tem ali a imprudência, a negligência, a imperícia. Não, ele tem um dolo, ele tem intenção. Então, é transgressão grave. É transgressão grave. Olha aí, pessoal. Descumprir em regime aberto as condições prescritas e as normas impostas. Gente, lembrando, por que no caso em tela é transgressão grave, falta grave, descumprir regras do aberto? Porque espera-se dele uma conduta totalmente lá de ressocializativa. O juiz da execução confia, tanto que deu ele essa oportunidade de estar no semiaberto, conforme o seu comportamento carcerário, conforme as questões da progressão de regime. Então, espera-se dele uma conduta ali ressocializativa. Então, se ele descumpriu regras do aberto, ele vai ser punido por transgressão grave. Agora, nós já falamos, se ele descumpriu regras do semiaberto, do benefício do trabalho externo e da saída temporária, é falta média. Bacana? É falta média. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Descumpriu regras do aberto, falta grave. Descumpriu regras do semiaberto, falta média. Creio eu que eles podem trocar isso na tua prova. Então, fique atento, fica a banca Senecom, hein? Vamos ficar atento a isso aí. Olha aí, oitavo, sétimo. Desobedecer ao servidor e desrespeitar qualquer pessoa com que deva relacionar-se. Ou seja, até o próprio preso, né? A questão lá do relacionamento interpessoal com os demais presos. Então, se esse agente preso ele desrespeita sua ordem, de policial penal, ou ele desrespeita qualquer pessoa que ele se relaciona, inclusive com outro preso, é falta grave. Então, você, policial penal, deu uma ordem legal, cumpra-se. Mas não vai cumprir, é falta grave. Oitavo, recusar a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Olha que interessante, gente. Sabemos que o trabalho, por força do artigo 31, parágrafo único da LEP, ele é obrigatório. O preso condenado tem que trabalhar. A professora ele não quer trabalhar, tudo bem. É falta grave. Então, se ele descumprir aquilo que lhe é determinado enquanto trabalho, tarefa ou ordem, está descumprindo, está recusando, está desobedecendo. É falta grave. Tá joia? Lembrando que o trabalho ele é obrigatório. Agora, o diretor e o policial penal pode forçá-lo
ao trabalho, ao prolabore? É claro que não. Nós temos o caráter proibitivo na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição ela proíbe, por força, né? Dentro daquela pirâmide pura de Hans Kelsen, a teoria pura do direito, fala que a nossa Constituição é a maior carta, documento do Estado Democrático Republicano Brasileiro. Então, ora, ela traz o caráter proibitivo. Não há que se falar, em trabalho forçado, forçar o preso a trabalhar, né? Mas sabemos que ele é obrigatório. E se ele se recusar a este prolabore, esse trabalho, é falta disciplinar grave. Bacana? Olha aí. Nós já falamos, vamos relembrar. Ter consigo utilizar ou fornecer aparelho eletrônico rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo é falta grave. Agora, se ele estiver realizando a comunicação com demais presos, cumprindo sanção disciplinar, é falta média. É falta média. Agora, gente, é só lembrar disso. Se lá na prova vier aparelho eletrônico, opa, isso é falta grave. Isso é falta grave. E nós já falamos do 319A do Código Penal, a prevaricação imprópria. Nós temos que ficar atentos aí. Deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir o seu dever de vedar aparelho eletrônico, rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, vamos lembrar nisso. Isso pode cair na tua prova. E lembrando que esse agente público hoje é aquele agente que foi introduzido pelo artigo 54, no inciso 6º, no parágrafo 5º-A, parágrafo 6º da Constituição, pela emenda constitucional 104 de 2019, é o que nós chamamos de policial penal federal, distrital e estaduais, em âmbito dos 26 estados, Distrito Federal e da União, ou seja, a inclusão dos policiais penais no ânimos clausulus, lá do artigo 54, inciso 6º da nossa Constituição Federal. É importante nós sempre relembrarmos a nossa Constituição, a Lei de Execução Penal, e aqui também estamos trabalhando no Código Penal. Beleza. Artigo 633. Então, pessoal, nós vimos aí, né? Nós vimos aí as transgressões graves, médias e leves. Bacana? Pessoal, vamos dar uma paradinha, beber uma água. Em 5 minutos, nós vamos retornar aí para dar continuidade no nosso estudo. Bacana? Um grande abraço e até daqui a pouco.